E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Samuel, moro no Pará, em Parauapebas. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo que é o estudo da célula, que eu faço parte da liderança, né? E esse estudo a gente sempre separa para alguns membros da, da célula. E hoje vai ser a irmã Letícia, a irmã Nádia, que é a co-líder, e eu, né, na última parte. Como quase sempre sou eu. Só que eu tô tentando sair. Na verdade eu saio, às vezes fico só com a conclusão, mas eu já vou pegar a terceira parte e a conclusão, né? E eu não estudei, não fiz nada, porque eu tô com uma atividade grande de estudo e uns trabalhos e revisão e tudo assim bem. Mas vamos lá. E eu vou trazer isso aqui pra vocês agora sem edição, sem nada, limpo e seco assim mesmo. Mas vamos junto que já deu certo, em nome de Jesus. O tema desse estudo de hoje, ele é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O nosso texto base é lá em João 14,6. João 14,6. E como a minha igreja, minha igreja, o ministério que eu faço parte, né? Porque é a igreja de Cristo, né? A gente fala assim às vezes é errado. 14, né? 14,6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras versões fala também ninguém vai ao Pai, né? Mas amém. Vamos entrar aqui, como de costume lá, eu vou fazer aqui também. A gente entra com os avisos e vem o culto do meio-dia, de segunda a sábado, né? E, pera bem, fiz uma pausazinha porque passou uma moto aí, eu não quis que atrapalhasse. E culto da manhã mais EBD 8h30 em todos os santuários. Leve algo para o café. É costume. Depois disso aqui, o que vem é a dinâmica, que é realizada em cima do tema, na maioria das vezes é em cima do tema, e outras vezes é um tema que a pessoa, uma dinâmica que a pessoa quer trazer. Já temos também essa pessoa que vai trazer, vai ser o outro Samuel, que é o levita, e amém, né? Vamos entrar aqui na introdução, que é onde eu vou entrar também, lá na hora, né? Todos nós já andamos por caminhos confusos. E o que seria caminhos confusos? Nada mais do que situações que a gente tende a achar que é o certo. Às vezes começa como algo simples. Por exemplo, eu não sei se eu entro nessa rua aqui ou se eu entro naquela ali. Isso já é uma confusão na sua cabeça bem simples. Ou até o nível de você decidir qual faculdade eu vou fazer, qual roupa eu vou hoje para a escola, que também é algo simples, ou para a igreja, qual caneta eu uso, a preta ou a branca. Eu estou tentando explicar de uma forma que todos entendam, né? Bem simples ao nível mais alto também. Muitos vivem acreditando em meias verdades ou buscando preencher o vazio com coisas passageiras. E isso realmente acontece muito no nosso caminhar, na nossa vida. Porque a gente, como é humano e a carne é tendenciosa a fazer coisas erradas, a gente busca muito prazeres e coisas passageiras pensando que vai nos suprir, né? Às vezes por influência, às vezes porque a gente assistiu alguma coisa e isso ficou gravado lá na nossa cabeça e quando a gente menos espera a gente está reproduzindo aquilo na nossa vida. Tentamos viver do nosso jeito, mas a verdade é que vivíamos perdidos, né? Antes de conhecer a Cristo, sem direção, sem propósito e sem a vida de verdade. E realmente é isso que acontece, né? A gente tende a buscar o conhecimento, o autoconhecimento humano em muitas coisas, mas elas não são preenchidas da forma que realmente nos preenche, né? E só em Deus a gente vai ser preenchido, vai conseguir entender que esse é o caminho de verdade. Mais pra frente a gente vai compreender mais. Jesus não veio para apresentar uma religião, mas para dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há nada nessa terra que vai ser capaz de reproduzir isso aqui de uma forma prática, de uma forma verdadeira. Amém? Isso muda tudo. Ele não aponta um caminho. Ele é o próprio caminho. Ele não ensina só uma filosofia.
Ele é a verdade absoluta. E ele não oferece só existência. Ele é a própria vida que preenche o vazio da alma. E sem ele, não há condições do ser humano se manter firme numa caminhada. Uma caminhada que diz respeito a uma vida com paz, uma vida com carinho, uma vida com amor e respeito a todos ao seu redor. Porque quando Jesus está no caminho com a gente, ele tende a nos influenciar a fazer coisas boas, né? E quando a gente tende a andar sozinho por esse caminho, seguindo outras pessoas que automaticamente são outros pecadores, você só vai reproduzir o que eles têm a oferecer, que é morte. Porque a carne, o pecado é a morte. Se você segue alguém que é só segue a ideologia humana, só vai te trazer consequências ruins na sua vida. Vai ser uma vida de altos e baixos, e no final vai ser o baixo profundo, que é o inferno. Infelizmente. Nesse tópico aqui, quem vai entrar é a Letícia, mas eu já vou fazer esse introdutório aqui e, claro, tentar explicar de uma forma que fique bacana, porque a gente na liderança, a gente tende a fazer isso como um test drive. Se caso a pessoa faltar, a gente entra para suprir essa necessidade. E por muitas vezes eu já fiz isso aqui sem gravar. Mas por que eu estou gravando agora? Para poder compartilhar esse ensino com vocês. Esse vídeo vai ser postado exatamente na hora que eu estiver lá, às 20 horas. Exatamente às 20h15, claro que a gente começa, 20h10, porque sempre tem um pessoalzinho um pouco atrasado. Mas vai ser por aí assim que eu vou programar para postar ainda hoje. E que vocês vejam esse vídeo, tá bom? Por onde andávamos? É uma pergunta, o caminho. Em Provérbios 14, 12 e Efésios 2, 1, 2 fala, né? E aí eu vou abrir aqui em Provérbios 14, 12. Vamos lá, Provérbios. Provérbios foi um dos livros que eu li também já todinho, nos últimos propósitos que a gente estava tendo. Eu cheguei a ler todinho numa noite, numa madrugada. Comecei ali por volta de 1h, fui para 3h. Não, meia-noite fui para 1h. Comecei meia-noite e terminou às 3h. Mas era porque eu tava com dor de barriga e não passava, cara. Eu tinha orado, tinha buscado. Eu falei, quer saber? Eu vou meter a cara aqui. E o sono foi maior que a dor de barriga, eu dormi. Glória a Deus. E amanheci bem. Amanheci bem. Tudo tem um propósito. Provérbios 14, 12 fala: há um caminho que o ser humano parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. Porque, é como eu falei, o ser humano, na sua ideia de mundo perfeito, de ser o sabichão, de entender as coisas, ele tende a pensar que o que ele está fazendo é o certo. E aí ele tem sucesso, ele consegue alcançar coisas, mas o final de tudo isso, sem Jesus, é a morte. Mas não é uma morte física, é a morte espiritual, que é o mais triste de todos. Porque morrer todos aqui vai. Todos nós vamos. Mas a morte espiritual é a que realmente traz a maior tristeza de todos. E é por isso que a gente fala que a gente busca a Deus não só pensando nas coisas da terra. Pode ser que sim, pode ser que venham as coisas, as bênçãos aqui nessa terra, amém. Mas pode ser que não. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai morrer e vai para o inferno. Ela vai morrer com Cristo e vai para o céu, para a glória. Amém. Vamos lá. Mas isso também é outra explicação. O motivo da pessoa não receber às vezes. Mas é outra explicação que eu vou deixar para um vídeo curto aí. Vamos lá, entrando no estudo. Antes de Jesus... Ah tá, ainda tem Efésios 2. Eita, quase esqueço. Na verdade esses dois versículos estão lá embaixo, mas eu gosto de ler esse completo aqui. Efésios, cadê Efésios? Tá aqui. Efésios 2, 1 e 2, versículo 1 e 2. Ele nos deu a vida quanto vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? Então vamos lá, vamos entrar aqui no estudo. Antes de Jesus, muitos de nós andávamos em caminhos de morte, né? Não necessariamente quando ele fala caminho de morte, eu não sei se alguém imagina assim, mas como minha cabeça é bem eu consigo imaginar algumas situações. É como se você quisesse, sabe, tá tendo um tiroteio ali, você vai entrar naquele tiroteio, é um caminho de morte. Não, é escolhas
que você faz durante o seu dia, que parece que não tem consequência, e aí você está andando no caminho de morte. Com que caminhos são esses? O caminho da desobediência, o caminho da mentira, o caminho do engano, o caminho da traição, o caminho das coisas que você pensa de errado por pessoas, fofoca. Tudo isso é um caminho de morte. Tudo isso é um caminho de morte, que leva à morte. Mesmo achando que estávamos certos, escolhas erradas, más companhias, vícios, falsos prazeres, entendeu? Que é o da carne principalmente. Da carne no geral, não precisa ser necessariamente o ato, mas o consumir, o não ter controle com o seu corpo, de várias formas. Tudo isso parece normal, mas nós nos afasta cada vez mais da verdadeira vida. Sem Jesus, todos os caminhos terminam em frustração. Amém? Aí vem aqueles 2 versículos que eu li, que eu já li para vocês, que é o de Provérbios e Efésios. E aqui tem sempre uma pergunta. Essa pergunta, eu já aviso vocês que vocês não precisam responder isso aqui. É só uma pergunta que a gente faz no estudo, é uma pergunta reflexiva que você vai responder para você. Não, eu repito, não precisa responder isso aqui. Hoje, qual a direção da sua vida qual direção sua vida tem seguido? É uma direção de morte ou uma direção de vida? É uma direção que leva consequências da sua morte eterna ou uma direção que leva a sua vida, a sua morte a uma vida eterna? Morte física, amém? E a reflexão é: que caminhos errados você já trilhou que te afastaram de Deus, ou que te afastam de Deus também? Eu não vou colocar só no passado, ou vou colocar no presente, né? E que estavam te afastando de Deus. Reveja bem esses caminhos, pense, né? Isso também que é mais uma reflexão, mas ela está com uma pergunta no final. Ela é uma pergunta. Vamos lá agora para o segundo tópico, que a irmã Nádia vai explicar. E eu vou explicar aqui para vocês, é claro. Quais verdades acreditávamos a verdade? João 8:32. Vamos lá em João 8:32. Vai falar o que para nós? Eu desconfio que seja, mas não vou chutar, é claro. Deixa eu ler aqui. 32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Que está em Cristo Jesus, amém? E Romanos, aqui Romanos 1, beleza, Romanos 1:25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E aí a gente entra no estudo agora. Muitos acreditam em mentiras que o mundo conta, que a felicidade está no dinheiro, que cada um tem sua verdade, que o importante é ser do bem, mesmo longe de Deus. E isso é uma coisa que realmente tem crescido muito nos tempos atuais. Pessoas de boa índole, de bom coração, muito servidoras, prestadoras, amigas, mas no final de tudo elas não têm nada de Deus, não têm nada de Jesus. São ideologias que ela cria para se afastar, para dizer que não precisa de Deus, e às vezes até para dizer que isso é uma moda que está pegando. Isso é uma moda que está pegando para dizer que ela é igreja, que ela não precisa daquelas paredes e tudo mais. E ela vai se deixando levar por essa mentira que ela ouve dos outros, e ela não pesquisa, ela não estuda, ela não busca saber o que é isso, né? O que quer dizer realmente eu sou a igreja. E aí ela vai indo nessa mentira dela, nessa vida aparentemente boa, né? E muitas vezes no secreto faz coisas que à vista dos outros não seria nada aceitos, né? Mas ela continua nisso ainda. E continuando aqui ele fala: mas Jesus disse apenas a verdade. Disse apenas a verdade, dele liberta. Então,
é como eu gosto de falar, a gente cria ideologias e pensamentos humanos de uma forma muito maquiada e bonita, mas que no fim não traz vida. A única coisa que vai trazer vida, a única verdade e o caminho é Jesus. Até porque sem a gente estar com Jesus, a gente não vai conseguir chegar no Pai. Não há várias verdades, existe a verdade e essa verdade é Jesus, como eu falei. Verdades passageiras não preenchem o coração. Só Jesus revela o que realmente importa. Porque no final das contas é isso que importa. Não é o prazer que eu vou ter hoje, a alegria que eu vou ter hoje. É o que o meu Jesus pensa, o que o meu Jesus quer para minha vida. Sem ele saber, sem eu saber isso, não tem como eu agradar o coração dele. E agradando a Jesus, sabendo essa verdade, eu vou poder agradar todas as outras pessoas de uma forma completa. E não só humanamente falando, mas agradar o espírito de cada pessoa. Amém? E aí tem os dois versículos que eu já li, que é em João 8:32 e Romanos 1:25. E entra com a pergunta. E mais uma vez, pessoal, eu falo, essa pergunta não precisa que você responda nos comentários. É uma pergunta para você e somente você, tá bom? O que hoje você sabe que só Jesus pode revelar como verdade? Entendeu? E a reflexão, em quais mentiras ou meias verdades sua vida acredita? Né? Porque, como eu falei, a gente tende a criar coisas na nossa vida, no nosso pensamento, que a gente está certo, que não é errado, que isso aqui pode ser feito porque, sei lá, quem fazia, e todo mundo foi levando, mas só quem chega do outro lado, na vida eterna, vai entender as consequências que trouxe ela a chegar a esse momento, a esse ato. E não tem volta. Depois que você chega lá, acabou o banho, infelizmente. Não tem volta, não tem purgatório. Você tem que buscar esse caminho em vida para que você tenha a sua vida eterna com Cristo. Amém? O terceiro tópico, que é onde eu vou entrar juntamente com a conclusão, é esse. Como vivíamos a vida? Em Efésios 2:4-5. Vamos lá em Efésios 2:4-5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Amém. E o outro versículo é João 10:10. João 10:10 vai falar exatamente isso aqui. Aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus fala, eu vim para que tenha vida eterna e em abundância. Esse ladrão não é um ladrão físico, né? Vocês sabem disso, mas é bom explicar. É um ladrão que é o diabo. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que a gente tenha vida aqui e a vida eterna com ele. Amém? E agora a gente vai para o estudo. Eu estou tentando olhar para a câmera, eu fico olhando para cá e fica assim, né? Mas vai dar certo, eu vou pegar costume. Sem Cristo, vivíamos mortos espiritualmente. E é essa morte que a gente, como cristão, sempre fala para as pessoas. E, infelizmente, a gente não tem ouvido falar muito do mundo espiritual. Mas tem acontecido um reboliço e alguns pregadores e ministros da palavra e tudo mais têm realmente despertado para essa questão do mundo espiritual. E glória a Deus por isso. Porque realmente, há uns meses atrás, era muito difícil você ver pregação ou ministração ou algo do tipo que falasse do mundo espiritual. Porque tende a gente só ouvir de bênçãos e mundo físico e mundo imediatalista, né, que fala que só quer as coisas da terra e tudo mais. Mas graças a Deus a gente tem ouvido falar mais de mundo espiritual. E é esse mundo que a gente fala quando as pessoas estão mortas. A pessoa está viva. Eu falo, mas como é que ele está morto? Ele está vivo. Não, ele está morto por mundo espiritual, porque ele está entregue por inimigo totalmente. Aí depois eu vou repetir. Sem Cristo, vivíamos mortos espiritualmente, mesmo respirando. Foi exatamente o que eu expliquei tudo isso. Existir não é o mesmo que viver, né?
Porque se eu existo, logo pense, aquelas coisas todas que o pessoal fala. Eu existo sim, mas eu não vivo o eterno com Cristo. Eu morro também lá, se eu não estiver no caminho com Cristo. Entendeu? Jesus não veio só para dar uma religião ou promessas futuras, que é exatamente o que acontece nos templos de hoje, né? Nos ministérios de hoje, né? São muitas ideologias, são muitas ideias de como se vestir, de como andar, de como fazer isso e aquilo, de como falar, de como religião, né? E promessas futuras é aquelas promessas: Deus vai te abençoar, Deus é contigo e taraná, taraná, promessas futuras. Deus não promete só promessas futuras, Ele promete o hoje. Você estando com Ele hoje, Ele vai ser a sua promessa diária e não futura. Futura também, mas diária, entendeu? Mas para trazer vida de verdade aqui e agora. Em Jesus você encontra paz, propósito e a vida eterna, que é uma das coisas, é a principal coisa que o ser humano busca, né? Paz em todas as áreas. Pode ver que final do ano, quando chega, é uma das coisas mais pedidas, é paz. Todo mundo quer paz. E propósito, que é saber o que eu vou fazer da minha vida, porque você acordar sem propósito, você fazer as coisas no automático, não é legal. Não é nada legal isso. Você vive como se estivesse só passando um tempo na Terra e sabe-se lá para onde é que você vai. Então, quando você tem um propósito e esse propósito está atrelado com as coisas de Deus, isso é maravilhoso. Aí você pensa: nossa, mas eu quero ser médico. Dá para ser médico e colocar Deus também nisso. Ah, mas eu quero ser advogado. Também dá para ser advogado e colocar Deus também nisso. Todas as profissões você pode exercer o seu sonho e colocar Deus sempre na frente disso, para que você faça essa profissão, esse sonho, um propósito na sua vida. Amém? Tudo, tudo. Até dona de casa, tudo, não importa, tudo é possível. E aí ele fala, vou repetir: em Jesus você encontra a paz, que eu falei, o propósito, e a vida eterna, né? Nada mais do que você viver com Cristo para toda a eternidade. Algo que não tem como a gente, como ser humano, infelizmente, nesse momento, expressar em palavras, porque a gente não entende. É só chegando lá para saber. Logo abaixo tem os 2 versículos que eu já li, né? De uma forma mais curta. E aí vem para a pergunta. Pergunta: o que falta para você viver plenamente com Jesus? Mais uma vez, uma pergunta que você não precisa responder, é para você, no seu particular. Reflexão: sua vida hoje é só existência ou é uma vida cheia de sentido? Porque, como eu falei, às vezes você está no automático, você acorda, toma banho, toma café, vai para o trabalho, volta, chega em casa, assiste, aí assiste, lê um livro, dorme. Acorda e vai nessa mesma repetição. Então, quando você tem um propósito e esse propósito está atrelado com as coisas de Deus, tudo é diferente. Você tem prazer em fazer as coisas, você acorda muito mais disposto, você acorda alegre. E você sabe que a qualquer momento você pode ir para a glória. E amém também, porque você está exercendo sua função aqui, que é pequena. Você pode imaginar, assim, não é tão pouco, mas é importante. Às vezes você está sendo referência para alguém. Então continue propósito com Deus, para você ser referência na vida das pessoas. Amém? E aí eu vou entrar na conclusão agora. Jesus não veio para complicar as coisas, ele veio simplificar exatamente o que a religião faz, né? O que tudo se torna mais difícil, tudo se torna mais complicado, tudo se torna mais de uma forma mais sacrificial, de uma forma errada, né? Porque, como é falado na palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Ele é o caminho para Deus, a verdade que liberta e a vida que vale a pena ser vivida. Talvez você tenha andado por muitos caminhos errados, acreditando em mentiras do mundo e tentando viver sozinho. Mas hoje, Jesus te chama para um novo caminho, uma nova verdade e uma nova vida. E aí ele vem em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E com isso a gente encerra esse estudo. Amém? Tem uma oração aqui, mas eu não vou fazer oração. Aquele versículo sobre orar à vista de todos tem me incomodado muito. E eu prefiro fazer uma oração no meu particular. E eu recomendo que você faça a mesma coisa. Faça sua oração
Como eu falei, você não precisa deixar like, você não precisa se inscrever, você não precisa assinar esse canal, você não precisa fazer nada. A minha única função aqui é que você entenda tudo que foi falado. E agora o que eu vou fazer, Samuel? Vai pro seu quarto, vai pro seu secreto. Fecha a porta, dobra o joelho e ora. Peça perdão para Deus, peça para que Ele seja o seu caminho da sua vida. E que tudo que você fez de errado é passado. E agora você quer Jesus na sua vida. Faça uma oração sincera, não precisa falar difícil, não precisa gesticular, só fale sinceramente. Ele quer ouvir suas palavras sinceras e Ele vai te receber. Amém? Eu quero muito que você faça isso agora, não deixe para outra hora. Nem, mas eu não posso fazer porque eu estou no trabalho, não sei. Vai no banheiro, cara, fecha a porta e fala com Deus. É você ali, você e Ele, amém? E é isso que eu oro por você, eu peço para você fazer. E em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. Eu sou o Samuel e esse é o canal Vivendo com Cristo, todo dia. Amém.